E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do Tom Bombadil, feriado. Não sei como vocês aproveitaram o feriado de vocês. Eu aproveitei o meu por aqui. Ahn, Vamos lá. Eu quero contar sobre o Tom Bombadil. Tom Bombadil. Bom, Tom Bombadil. Eu quero falar sobre o Bombadil porque é um personagem que eu gosto muito e que foi muito cativante na obra do Tolkien. E eu quero falar sobre ele antes dele aparecer para ficar documentado aqui, que é uma coisa que eu já queria muito que acontecesse. E se preparem porque eu vou tirar um monte de coisa de fontes, voz da minha cabeça, então essa é uma leitura muito pessoal do personagem. É bem frustrante eu perceber que a gente tem aqui muitos canais que são uma cópia cuspida e escarrada um dos outros, então eles falam basicamente as mesmas coisas, tendo as mesmas fontes, e são fontes muito acuradas, muito precisas, mas eu sinto falta, os antigos, os novos não, mas eu sinto muita falta de depoimentos mais pessoais, assim, o que as pessoas elas conseguem extrair para elas da obra, ao invés de ficar essa medição de pau de quem que sabe mais certo, de quem que sabe mais tudo. Até porque, gente, deixa eu contar um negócio para vocês, o Tolkien ele escreveu tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, e ele escreveu durante tanto tempo, é, e foi uma produção tão independente, porque no máximo ele compartilhava com os amigos dele, entre os quais C.S. Lewis, não tinha uma editora por trás dele o tempo inteiro falando, nossa, tá errando aqui, pelo menos não que eu saiba. E tem muitos contos dele que são incongruentes. Então, de vez em quando, então uma vasta obra que levou a vida inteira para ele fazer, que tem centenas é exagero, centenas de páginas sim, né? Diria milhares de páginas que ele escreveu, você tem em tudo isso alguns erros que a Red Fox conseguiu fazer em 5 tipos de árvore lá. Mentira. Um, o que acontece? De vez em quando, um personagem ele é chamado de outro nome. Mas tudo bem, porque na obra dele, Mifrandir tem 300 nomes. Mas aí acontece do cara, entre o mesmo povo, ser chamado de diferentes nomes. E aí você fala, não, isso daqui talvez não tenha sido de propósito, talvez seja incongruência, porque afinal de contas, cara, é impossível lembrar de tanta coisa assim. Então, o Tolkien, ele dá umas derrapadas, ele dá umas desmentidas nele mesmo, e não tem problema. Não tem problema, porque afinal de contas ele criou um universo que subsiste até hoje. Uh, eu, querendo falar de Tom Bombadil pra vocês, decidi que eu ia falar desse filme Dolls aqui. Então, se você não assistiu esse filme Dolls, pause, vai lá ver, e depois você volte, depois não reclame, porque eu vou ter que jogar spoilers, aqui não vai ter jeito. Mas se você quer saber, esse filme não é sobre como ele termina, não é sobre o que acontece, ele é sobre como ele te toca, mas de qualquer forma talvez eu estrague ele pra você do mesmo jeito, simplesmente falando de maneira banal e te dando uma interpretação dentro de inúmeras interpretações que você poderia ter dele. Outra coisa, e aí assim, né, a minha ideia era falar do Tom Bombadil junto com esse Dolls. E aí o Rodrigo ele veio e jogou esse comentário poderosíssimo. E aí eu decidi incluir Shingeki também no personagem do Tom. E no fim eu quero que vocês digam aí se vocês concordam comigo ou não. Então, vamos lá. Esses dias eu me meti num fórum e as pessoas estavam discutindo lá qual que você acha que é a do filme, qual que é a mensagem do filme, digam aí. E aí assim algumas pessoas elas começaram a dizer o que era, e aí eu falei, olha, é bem triste porque eu acho que é, você dizer, afirmar taxativamente o que é o objetivo do filme, eu acho que vai contra o objetivo do filme. Que eu quis dizer com isso? Que essa história, ela não é para ser explicada. Não é para que você chegue e tire uma conclusão dela. Eu vou explicar. Dolls, porque eles são personagens de Kabuki? Bunraku? Eu brisei, porque eu esqueci o nome de tudo mesmo. Bunraku é um teatro japonês que tem bonecos. Muito foda. É uns caras vestidos todo de preto, 3 caras, vestido de ninja ali. É, um boneco para cada 3 caras. Um controla as 2 pernas, o outro controla o rosto e um dos braços, e o outro controla o braço e o tronco. É um negócio assim.
E os movimentos eles são muito realistas, porque num fundo preto, com três caras de preto, e a luz batendo no boneco que é feito, e o boneco ele gesticula, ele levanta a sobrancelha, ele abre a boca. Cara, é sensacional, é um negócio bonito de se ver. E eu tive o privilégio de ter assistido algumas vezes ao vivo. Assim, num teatro, com os caras fazendo assim na minha frente, eu falo, caralho, que negócio foda. Assim, peças tradicionais que têm centenas de anos. Então, Dolls é por isso. O nome Dolls é porque ele começa com peças de buraco. Eu tenho quase certeza que o nome é buraco. E basicamente, eu acho que são esses dois caras aqui, porque esses atores eles já estão velhinhos, né? 2002 o filme, gente. Passaram-se 20 anos desde que eles primeiro lançaram. Eu assisti esse filme em 2004, achei que tinha entendido, assisti de novo em 2008, eu falei, caralho, perdi um monte de coisa. E depois assisti em 2011 e falei, nossa, das outras duas vezes achei que tinha entendido e não entendi. Se assistir outra vez, talvez você entenda outra coisa. Mas eu acho que a ideia dele é esse. A ideia dele é essa. Os protagonistas do filme eram noivos, se amavam muito, estavam para casar, até que esse cara aqui ele recebe a proposta de casar com a filha do presidente da empresa. Chacho. Chacho no Japão é uma palavra muito pesada, tal qual Tono-sama, é uma pessoa a quem você deve muito respeito. E ele pega um atalho para o sucesso. Ao invés de casar com a mulher que ele ama, ele casa com a filha do chefe para ser promovido, para ter uma vida melhor. Acontece que a noiva dele, não, o amor da vida dele, quando vê que o cara a abandonou para casar com a filha do chefe, ela tenta se matar e se enche de remédio. Quando esse cara fica sabendo que ela está numa clínica, e que ela perdeu a sanidade, ele vai lá e busca a menina. E aí eles começam a viajar. É uma história muito triste, muito pesada, que você vai interpretar do seu jeito. E aí o caminho deles vai se cruzando com algumas pessoas que também têm as suas histórias contadas aqui. Eu não vou contar a história dos personagens principais, mas eu vou contar a história de dois personagens que mexeram muito comigo. O Tatsuya, quando ele aparece na história, ele aparece jovem ao lado da namorada dele. E o que acontece é que tem um problema ali, né? Rola um problema dele com a namorada dele. E qual é esse problema? Ele tá trabalhando pra um cara numa empresa, que é o chefe dele. Só que a empresa tá indo mal, a empresa tá tomando prejuízo. E ele se sente um peso, ele se sente um fardo para essa empresa. Ele fala, cara, eu vou pedir as contas porque meu chefe, meu amigo, ele não fala, mas se eu sair, se eu pedir as contas, ele vai ficar muito feliz, porque eu vou tirar um peso muito grande das costas dele. E olha pra mim, olha que merda que eu sou, né? Tipo, olha que bosta. Eu te amo, eu quero te dar um futuro decente, eu quero ser uma pessoa decente, eu quero fazer bem pra sua vida. Mas o que a raposa faz quando ela olha pras uvas e tem medo de pular e não alcançar? Ele fala assim, eu não tenho nada pra te oferecer e eu vou pra Tóquio, eu vou arrumar um emprego lá e vou ganhar dinheiro e vou me tornar alguém respeitável. Como eu não posso pedir pra você me esperar durante esse tempo, então a gente tá terminando aqui, valeu, falou. A menina fica indignada porque ela ama muito o cara. Pause e vai lá ver, cara. É um filme que vale a pena se você tiver a fim de cortar os pulsos. Não faz isso não. E a menina fala: faz sentido uma vida sem você e eu vou te esperar. Não importa quanto tempo leve pra você se acertar na vida, eu vou te esperar. E ele fala: cara, eu não tenho porra nenhuma, eu tô saindo daqui, eu vou pro centro da cidade, eu vou tentar trabalhar lá, eu vou tentar levantar minha vida. Você não vai perder seu tempo me esperando. Então, eu tô completando aqui umas lacunas, tá? Tô terminando com você não entendeu ainda? E ela falou, tá bom, você quer terminar comigo, termina. Só que é o seguinte, toda semana eu vou fazer uma marmita pra você e vou trazer aqui nesse parque. Você pode demorar 2 meses, 2 anos, você pode demorar a vida inteira. A vida inteira eu vou ficar fazendo marmita pra você e vou trazer aqui no sábado ou domingo, não lembro agora. E eu vou te esperar. Eu vou esperar você até você voltar. E aí muda. Muda pra Fukada Kyoko, essa mina feia aqui. E no Dolls, ela. Cara, que pessoa foda. No Dolls, a Fukada Kyoko,
que é uma atriz de sucesso e de grande beleza no Japão, ela faz o papel do personagem que é japonesa, que é uma atriz de sucesso, de grande beleza e que tem uma legião de fãs. Então ela meio que faz ela mesma no negócio. Eu não sei, se o gosto é seu, você acha bonito se você quiser, eu acho ela muito bonita. E nessa peça, ela é o que eles chamam de idol lá. Ela tem uma legião de fãs que o apoiam e ela tem uns fãs assim que são doentes por ela e não importa onde ela vá, da sessão de autógrafos, não importa que trabalho ela faça, os caras estão sempre lá comprando o trabalho dela e indo lá e pegando fila para pegar o autógrafo. Inclusive ela reconhece os dois e fala obrigado. O cara viaja, então se ela tá em turnê, o cara viaja atrás dela e arruma um trampo, um bico lá para poder vê-la. E ela fala obrigado pelo apoio de sempre, muito obrigado, legal. A gente não sabe por que essa menina sofre um acidente e ela fica com a face desfigurada. A gente não sabe se é porque ela reconhece um fã e isso deixa o outro fã enfurecido. Não sabemos, pra mim também não importa. O que importa é que ela sofre um acidente e ela fica com o rosto desfigurado, então essa daqui ela é feia. Essa é ela horrorosa. Essa é ela, a versão dela. E como ela fica. Como o produto dela era beleza e ela não tem mais beleza para oferecer, ela sai do mercado. Então ela se isola no mundo e ela fala: não vou mais trabalhar e não vou aceitar mais visita. E esses fãs dela ficam tentando visitá-la. E ela fala: não, porque vocês têm que guardar a imagem na cabeça de vocês do jeito que eu era. Não do jeito que eu sou hoje. Se vocês me verem hoje, vocês vão apagar a imagem que vocês tinham antes de mim. Então eu já falei: eu não quero ser vista do jeito que eu estou agora e eu não vou aceitar que ninguém me veja. Pois bem, esse cara e a cena ela alterna exatamente dessa forma, de vários takes. Esse cara ele vai para Tóquio e ele vira bandidão mesmo. Ele começa a trabalhar na Yakuza, só que ele começa a galgar posições dentro da Yakuza e ele fica muito rico e muito poderoso até que ele envelhece. E aí o que acontece? Ele pega um dia, quando ele acha que ele não vai durar muito mais, porque ou a saúde dele tá zoada ou tem alguém querendo matar ele, e ele meio que já zerou a vida, tá meio sem ter o que fazer, ele pega o carro e pede pro motorista dele levar ele pra terra natal dele e fala: vamos dar um rolê lá. Nesse take aqui, um dos caras que ficou sabendo que ela se acidentou, que foi até lá tentar vê-la e que não foi aceito, numa cena muito foda que eu não vou descrever aqui, ele percebe que quando ele fechava os olhos, ele amava tanto essa mulher que quando ele fechava os olhos ele continuava enxergando essa mulher. E aí o que ele faz? Ele vaza os olhos. Vazar os olhos é furar os olhos de maneira que o cara ficou cego. E ele vai até a mulher e fala assim: eu quero me encontrar e eu prometo que eu não vou abrir os olhos, eu prometo que eu não vou ver. E eles passam um tempo juntos. Ela aceita que ele venha, eles conversam. O filme não mostra que eles conversam, mas eles passam um tempo juntos. E esse cara aqui, ele chega lá e o que acontece? O chefe da Yakuza ele volta e a mulher tá lá com o bentozinho que ela prepara pra ele todo fim de semana. De parte do coração a cena. E aí a hora que ele chega e senta do lado dela, ela fala assim: desculpa, tô esperando uma pessoa. E é engraçado, porque quando eu assisti isso com 22 anos, eu xinguei a mulher, xinguei o cara, xinguei todo mundo. E você fica indignado com o que acontece, porque ela fala: cara, não, senta aqui não, porque eu tô esperando uma pessoa. E aí ele senta no banco do lado lá, que eu me lembro, e eles começam a conversar. É engraçado, é um filme que eu assisti 3 vezes, mas a última vez que eu assisti já fazem quase 10 anos, sou velho, né? Mas aí eles começam a conversar, cada um num banco, e aí chega uma hora que ela vai lá e que ele vai lá e senta no, ela chama ele e ele senta no banco junto com ela. E eles começam a trocar ideia. Até que ela conta essa história pra ele. Foi muito foda, né? É, voltando pra essa história aqui, esse cara passa a tarde inteira com ela e aí ele vai embora. E o que acontece? Ele é assassinado. Esse cara que conversa com ela, ele é assassinado. E não se sabe por quê, mas logo depois de ter ido embora, ele é assassinado.
e acreditamos que era o segundo grande fã que ela tinha. O primeiro grande fã, o segundo grande fã que viu ela reconhecendo o primeiro pelo nome e agradecendo pelo nome, que ficou enciumado, pode ter sido ele que causou o acidente. O segundo fã, mas o filme não mostra, e ele pode ter seguido e visto que o fã 1 ele teve uma tarde inteira para passar com ela, e revoltado pode ter ido lá e matado o cara, mas o filme não mostra. É, Aqui, o que acontece? O velhinho, o chefe da Yakuza, ele vira pra ela e fala assim: olha, é uma grande pena que esse cara não tenha voltado, porque ele perdeu um amor muito grande, um amor muito, muito poderoso. E ela fala assim: é como se ele sentisse inveja, é como se ele quisesse usufruir a companhia dela. E aí ela diz: não tem nada de errado em você usufruir a minha companhia, porque ele não vem. Ele não vem. E no lugar dele veio você. Então ela dá o bentô pro cara e fala assim: ele não vem, mas você tá aqui, você veio, então toma aqui o almoço e dá pra ele. E eles passam um tempo ali, ele vai embora, e ele também é morto. Ele também é morto. Esse filme você fica puto, você fica chateado, porque a história dos dois protagonistas, que eu não vou contar aqui porque não precisa, é tão trágica quanto. E te dá um mar de interpretações, porque você pode achar um monte de coisa. Você fala: cara, foi o segundo fã que matou os dois? Foi o segundo fã arrombado que fez isso? Foi. E o que ela quis dizer? O que ela quis dizer com ele não vem? Então por que ela esperou? O que ela quis dizer com no lugar dele você veio? Então se qualquer outro cara chegasse ali e trocasse uma ideia com ela, já teria levado muito antes, sem que a vida inteira dela passasse, sem que ela morresse velha e solteira, esperando o cara voltar. Qualquer outro que chegasse ali e jogasse um chaveco e ia ganhar a marmita dela, você fica pensando assim: cara, como pode essa vagabunda não ter reconhecido o cara quando ele finalmente veio? E várias histórias fragmentadas dessa com finais parecidos, e você fala: japonês é louco, japonês é retardado, as coisas não têm explicação, as coisas não fazem sentido. E aí grupos de pessoas se reúnem para falar assim: não, o que você achou do Dawson? Qual que você acha que é o esquema ali? E as pessoas elas começam a dar interpretações, e eu acho que a melhor interpretação é justamente essa. Quando você tenta definir o que é o filme, você estraga a proposta dele, porque a proposta é que você não entenda. A proposta é que você não entenda. Porra, mas por que você faz um filme que é pra você não entender? Então ele não tem propósito. Tem. Tem, que é pra que cada um preencha as lacunas do jeito que bem lhe convir. Só que esse filme ele tem outra coisa fantástica, porque ele tem o diálogo do silêncio. E essa é a coisa mais espetacular dessa obra. Eu podia ter começado por ela, aliás. O diálogo de silêncio é porque esses dois aqui, quando ele resgata ela, e ela sai da clínica e eles começam a viajar, eles viajam em silêncio o tempo inteiro e eles não conversam porque ela não está em condições de conversar. Ela tomou tanto remédio, ela enlouqueceu e ela não faz. Ela não tem razão, assim, no comportamento, na fala. Ela ficou muito dependente, ela tá com essa cara permanentemente drogada aqui e eles não conversam. Mas existe uma coisa fodaralha e agora é minha interpretação, tá? Que é a conversa do silêncio entre os dois. Que são os olhares. Que, e principalmente na conversa dos dois aqui, e na conversa dos dois aqui também, porque tem ela com o fã dela, a Fukada Kyoko com o fã dela, eles também sentam do ladinho e eles ficam em silêncio. Porque o cara ele chega sem enxergar quando ela finalmente permite que ele venha. Então o que esse cara pode fazer? O que um cego pode fazer com a ídolo da vida dele? Ele pode escutá-la. E o que ela faz quando ela deixa ele chegar onde ela está e sentar do lado dela? O que ela faz? Ela fica em silêncio. Ela fala o nome dele e fica em silêncio. Essa mulher, eu já vi assim, né? Eu já indiquei esse filme e pessoas já xingaram e falaram: essa vagabunda, o cara vazou os olhos dele por ela e ela não fala nada pra ele e ela não faz nada por ele e ela
E quando ele senta lá, ela fala o nome dele. Os dois ficam em silêncio um bom tempo e ele vai embora. Depois ele nunca mais volta. Não sabemos se ela descobre que ele foi assassinado. E não sabemos se essa véia aqui descobre que ele foi assassinado. Porque depois de comer a marmita dela, ó que coisa simbólica foda. Depois que ele come a marmita dela, ele vai embora. E aí você espera que na semana seguinte ele volte para que aquela conversa finalmente flua, para que continue aquilo e para que eles desenvolvam alguma coisa. Só que o que acontece? Ele toma um tiro nas costas. E a gente não sabe se ela fica sabendo. Porque, afinal de contas, quando sair no jornal que um chefe da Yakuza foi morto no Japão, ela não faz ideia que esse cara aqui é chefe da Yakuza, porque ela não sabe por onde ele andou durante todo esse tempo. Então a gente não sabe se essas pessoas ficarão sabendo do fim trágico que cada uma teve. Então existe o silêncio e depois existe a incerteza. Que porra é essa? E o que isso tem a ver com Tom Bombadil? Vocês devem estar me achando muito doido. Mas é porque eu sou. Mas se você está nesse canal até hoje, é porque você já acostumou com isso. Essa história aqui, primeiro, ela é sobre assim, a diferença entre você definir uma obra e de você fazer uma peça de arte, eu acho que é isso. Quando você define, você restringe. Quando você dá adjetivos, você limita aquele substantivo, aqueles adjetivos, aquela coisa, aquelas qualidades que você atribui. Quando você diz que determinada pessoa é justa e é bonita, você reduziu essa pessoa a justiça e beleza, e sendo que ela é um monte de outras coisas que você nunca vai conseguir embarcar e descrever com adjetivos. Você precisa de muito tempo para conhecer a pessoa, e quando você finalmente conhecer a pessoa, você não vai ter palavras para descrevê-la em sua totalidade, porque bonita e justa tem um monte de gente que é. E não importa quantos adjetivos mais você coloque, você só vai estar dando um monte de adjetivos que um monte de outras pessoas têm. Enquanto que a pessoa que você está tentando descrever, ela é única e só você conhece ela do jeito que você a conhece. Então, quando você tenta fazer uma definição, você destrói o objeto. E a arte é quando você mostra um objeto que cada um pode sentir, sem necessariamente sem ficar tentando descrever o que é aquilo. Isso. E por que eu gosto de Tolkien também? Porque acho que as pessoas leem. E não é porque uma pessoa leu o Silmarillion que ela entendeu o que eu entendi, que ela vê a mitologia do jeito que eu vejo. E é por isso que fica essa medição de pau desgraçada para ver quem que sabe mais detalhes. Eu acho que tá todo mundo muito errado nessa coisa de eu manjo mais detalhes de você do que você. Porque seria a mesma coisa de todo mundo assistir esse filme aqui e ficar todo mundo gritando: não, mas é porque eu percebi que a mão do cara tava não sei na onde. E na verdade nada disso importa. É, uma coisa interessante é o quanto esse filme ele foi feito para ser arte, para cada pessoa apreciar e absorver de uma maneira. E tem gente que ama, e tem gente que odeia, e tem gente que entendeu, e tem gente que não entendeu, e tem gente que tem certeza que entendeu, e é diferente do outro que tem certeza que entendeu também. Mas essa história tem duas coisas muito importantes, que é a primeira, a diferença de paixão e de amor. E eu penso muito, né, o que é paixão, quanto tempo dura uma paixão e o que é amor. E quem é que consegue descrever o amor? Quem consegue descrever um amor de maneira que esse amor valha para todas as pessoas que também amam? Ninguém. É, e uma mensagem grandiosa desse filme é que, às vezes, um amor grandioso demais, eles parecem com uma paixão. Na minha definição, na minha opinião, paixão, Freud, se é que eu entendi o que eu li sobre ele, em algum momento ali ele tenta falar sobre como que ele enxerga as pessoas que acreditam em Deus. E a pessoa que acredita em Deus, ela tem um sentimento de transcendência, e ela sente um sentimento oceânico porque ela se conecta com o mundo todo. E aí essa pessoa tem certeza que ela conversa com Deus, ela tem certeza que ela é iluminada, e ela vê milagres na frente dela, e ela quer passar esse milagre para frente, e ela quer que todo mundo conheça Deus do jeito que ela conhece. Do mesmo jeito, quando você é apaixonado por uma pessoa, é inaceitável que o mundo inteiro também não se apaixone pela pessoa que você se apaixona. Não é possível que todo mundo seja burro e não perceba o quanto aquela pessoa é foda. E geralmente rola muito ciúme justamente por isso, porque se você se apaixona perdidamente por alguém, então qualquer outra pessoa é capaz de se apaixonar perdidamente por alguém e vai virar concorrência com você. E o Freud ele tem uma parte lá muito difícil de entender, né? Vamos tentar ter brio.
Numa parte muito difícil de entender, ele fala assim: de maneira similar funciona quando você está inflamado de paixão. Ele não fala com essas palavras, ele fala do jeito Freud dele de falar. E ele fala, e em determinado momento é muito difícil que o indivíduo ele consiga separar o eu dele, que é o ego, o id, sei lá. É muito difícil ele separar o eu dele do objeto de paixão. Como se houvesse uma mistura ali, como se formasse um amálgama ali, e a pessoa tivesse dificuldade de entender o que é ela e o que é a pessoa. Psicólogos me taquem paralelepípedos na cabeça se eu entendi errado. Eu me esforcei. Me explica, me corrige se for o caso. Isso explica muita coisa, porque a paixão que você tem pelo outro e a fé que você tem quando você é convertido para uma nova seita, elas têm muita coisa em comum. Dificilmente elas duram mais que 1 ano e meio. Então aquele seu amigo chato pra cacete que entrou numa seita, ele fica 1 ano e meio tentando te converter. Se você não for com ele durante esse 1 ano e meio, no segundo, terceiro, quarto ano, é muito difícil, é muito improvável que ele venha tentar te converter de novo. Muito provavelmente ele vai ter parado de ir. Por quê? Porque primeiro você tem esse sentimento oceânico com essa seita e com esse Deus. E aí quando essa paixão, esse 1 ano e meio passa, das duas uma, ou você perde totalmente a fé naquilo, você fala como eu fui retardado durante esse tempo todo, ou você encontra uma fé de equilíbrio que vai se parecer com amor. Então ou se transforma em amor e você carrega pra vida, ou então você olha e fala que merda que eu fiz 1 ano e meio da minha vida sem transar porque eu acreditei nessa bodega, vou embora. Mas aí isso só dura até você encontrar uma outra fé que também te leva e aí lá vai o seu amigo para outra seita e ficar 1 ano e meio te enchendo o saco dizendo que tem que salvar a tua alma e tem que te levar para lá. Desculpa, gente. Tô falando de religiões falsas aqui, não da tua. É, quando a pessoa encontra a fé dela, ela vai encontrar uma fé estável. Essa fé vai ser estável. E essa fé estável, que a gente pode associar com amor, ela vai durar para a vida da pessoa. Então, se você conhece uma pessoa que pertence a uma religião e sente plenitude, sente preenchimento e tem uma fé que cura, porque fé de fato cura. Se essa pessoa está há 30 anos nessa religião, eu duvido que ela seja aquela pessoa chata que vai te infernizar, te encher o saco dizendo que você tem que ir lá na igreja. Não, não faz isso. A não ser que seja uma seita muito radical, uma religião muito radical, eu duvido muito que a pessoa fique te enchendo o saco. E até se a religião dela for radical e peça que ela bata na porta da sua casa domingo, 8 horas da manhã, tenho certeza que esse cara bate de forma moderada. A hora que você fala, vai se. Não quero falar com você agora, ele fala, tá bom, dorme aí, relaxa. Ele não vai ficar falando, não, mas eu tenho que salvar sua vida, deixa eu entrar porque você precisa me escutar. Assim também é a paixão. A paixão, quando você conhece uma pessoa ao ponto de amar tanto que o seu eu se perde do objeto amado e você acha que vocês são alma gema, de onde veio essa expressão alma gema? Essa alma gema, essa coisa que gruda junto, que é uma coisa só na verdade, característica de paixão segundo Freud. E é por isso que dá tanta treta, a paixão da treta, porque se eu não consigo perceber a diferença entre eu e você, e se na minha cabeça eu escrevi toda a nossa história de amor, quando você age fora do script é você que está errado. Se eu me apaixono perdidamente e eu sei que a gente vai viver muito feliz e que a gente vai caminhar pelos campos com um sorriso no rosto, se a gente for caminhar cantarolando pelos campos e você tiver com a cara carrancuda, você tá errado, porque você não é essa pessoa. Você não é carrancuda, você é sorridente, então trate de sorrir. Então as pessoas inflamadas de paixão, elas são chatas, por quê? Porque o outro tá sempre errado, mas não, é porque você tá errada, mas você tem que ver que eu te amo. Eu te amo e o meu amor ele serve pra nós dois. Eu te amo tanto que deixa comigo que eu conduzo esse negócio aqui. Aí a menina lá, coitada, cai no relacionamento abusivo e nem percebe. Tá bom, já que você me ama tanto assim, ao ponto de amar por nós dois, me fala o que eu tenho que fazer. E ela começa a se suprimir e se apagar e se destruir cada vez mais. Por quê? Porque ela acha que nesse cara existe um amor e esse amor desse cara, ele é gigantesco, só que ele vem carregado de frustração porque ele vive encontrando defeito nela. Por quê? Porque afinal de contas ela é uma pessoa, ela não é uma extensão dele. E quando ela falha em agir como uma extensão dele, ele fica puto, ele fala, vai se fuder, hein? Eu te amo tanto e você me faz isso, você me dá uma dessa. Então a gente chega nas paixões perigosas. Isso daqui eu tô falando de gente normal, não é nem psicopatia, não. E eu acho que uma coisa do Dolls é qual é o limite do amor e da paixão perigosa e qual é o limite do sadio e do perigoso.
Porque se você se inflamar demais de paixão, se você acreditar que aquilo é amor e aquilo solidifica na sua cabeça, você cria uma obstinação que te destrói. E, e uma coisa, uma lição que eu tirei desse livro, Dolls, para minha vida, é que assim, existem determinados amores que eles são tão grandes, mas tão grandes, eles são tão fortes, mas tão fortes, que eles não devem ser vividos, porque senão eles são perigosos. E aí eu acho que o amor estável e o amor que de fato te deixa feliz é aquele amor calmo, tranquilo. Que a tua mulher vira pra você e fala assim, quero sair hoje. E aí você vira pra ela e vai falar, e fala, vai ficar querendo. Mas é só o amor da sua vida, você tem que me levar pra onde eu quero. E você fala, isso é o amor da minha vida, mas não te levo nem morto. Hoje eu não saio de casa. E aí daquela briga gostosa, e aquela paz gostosa. E o amor, quando é muita paixão e quando ele é muito tempestuoso, na ânsia de fazer esse amor dar certo, você perde muitas outras coisas na sua vida. E a gente já tá vivendo num mundo arrombado em que equilibrar o pilar profissional já é difícil demais. Que dirá equilibrar um pilar profissional e de um amor tempestuoso. E de filhos, e de hobbies, e de família. Família fora do nosso núcleo familiar ali. Os parentes, tudo, os primos, tias, vó, o pai, a mãe. Então, na minha concepção, o amor ele tem que ser calmo. Ele tem que te dar aquele tédio de tipo, porra, eu queria um pouquinho mais de emoção. Mas esse é o ideal, porque aí você usa isso de plataforma para alcançar outras coisas grandiosas também na sua vida, sem perder aquilo que é tão importante para você. Enquanto que aquele amor que você precisa provar todo dia, e aquele amor que é tão tempestuoso que você precisa ser o marinheiro mais foda do oceano todo dia, e que você tem que dar 300% de você para merecer aquele amor tão grandioso todo dia, esse amor é venenoso, ele mata. E aí você fica falando assim, não, mas esse amor é de verdade. Ninguém aqui tá falando se é de verdade, se é mentira, se é amor ou se é paixão. A gente tá falando que é tóxico, faz mal. E tem determinados amores que não deveriam ser vividos, eles deveriam ficar lá. Eles deveriam ficar lá. E aí as pessoas elas falam assim, já que é tão grande assim, então eu tenho que conseguir definir. E aí às vezes casais que já se separaram há muito tempo, eles se encontram e falam assim, não, mas agora eu quero saber exatamente o que foi que você sentiu durante o tempo que a gente viveu junto. Ou então mal se conheceram, mal começaram um relacionamento e falam assim, não, mas eu quero saber o que é que você sente por mim, porque eu preciso, resumindo, né, colocar uma etiqueta nele. A pessoa vai falar de algum jeito. Eu preciso saber exatamente o que você sente por mim, eu preciso entender por que você gosta de mim, eu preciso entender o que a gente tem, o que a gente é, eu quero saber. Basicamente a pessoa está te pedindo uma etiqueta para rotular aquilo que existe. E eu acho que quando o amor é de verdade, ele é complexo demais para você simplesmente conseguir dizer em 2 linhas por que é que você é uma pessoa. Se você consegue resumir em 2 linhas por que você é uma pessoa, se você falar porque você tem bunda grande, porque você rebola bem, ou porque você cozinha bem, ou porque você sorrisa não sei o que, se você ama essa pessoa por esse motivo, então pega todas as pessoas que rebolam bem, que tem esse sorriso, que sabe cozinhar e que faz isso, então você ama todo mundo que é desse jeito, certo? Não. Se você ama uma pessoa só, é por inúmeros outros fatores inomináveis. E a coisa que não é para ser falada, não é para ser expressa e não é para ser entendida, é para ser vivida, é para ser sentido. O amor é para ser vivido, é para ser sentido, ele não precisa ser explicado, ele não precisa de regras. Por isso que determinados casais adoram DR. Mas por quê? Porque você formou um casal que entre os gostos que eles têm, eles gostam de DR. Tem casal que gosta de filme, tem casal que gosta de cinema, tem casal que gosta de viajar, tem casal que gosta de cozinhar junto, tem casal que gosta de discutir a relação. E aí, porque eles são felizes discutindo a relação, eles falam, não, se você não discute a relação, você tá vivendo errado o amor, porque o meu amor ele dá certo, porque a gente tem DR toda semana. E eu olho pra isso e eu tenho vontade de vomitar. Eu falo, eu fico a semana inteira conversando com meus alunos. Você acha que eu vou querer terminar de dar aula e ficar conversando sobre o meu relacionamento, que é a única coisa certa e que não muda que eu tenho na vida? Não. Ah, mas então você tá vivendo o amor errado, Fausto. Entende? E aí fica essa cagação de regra de que relacionamento tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quando eu digo, cara, se você é jovem, se você é solteiro, se você é solteira, se você é jovem, saia pegando todo mundo. Por quê? Porque você precisa se conhecer. E você precisa conhecer o outro e você precisa se conhecer do lado do outro. Você precisa descobrir como é a sua natureza do lado de cada tipo de pessoa. E numa dessas você encontra uma pessoa e você fala, cara, é exatamente o que eu estava procurando. E com você eu consigo levar uma vida sob controle. Que ao invés de ser um casal desse daqui, ó,
Ao invés de ser um casal desse daqui, eu vou ser um casal. Eu vou formar um casal estável para tancar o pilar profissional, a vida corporativa, para tancar viver no Brasil com esse sistema político, com essa elite, com essa economia, para viver nesse mundo com guerra e sobreviver e pelo menos dentro da minha casa ter paz. Lembra que o irmão da Galadriel fala assim que você não vai reconhecer a luz enquanto você não reconhecer a escuridão? E às vezes você, adolescente, jovem, gafanhoto, tá no seu quarto relacionamento e falando: não, eu tenho dedo podre, eu nunca vou ser feliz com ninguém porque eu já tentei várias vezes. Gente de 23 anos falando que já tentou várias vezes e desistiu, pelo amor de Deus, gente. Você não se conhece. E mesmo se você se conhecer, não adianta, porque você continua mudando. Enquanto você não conhecer tudo aquilo que você não gosta, você não vai conseguir olhar para as pessoas eliminando todas aquelas que você sabe que não servem. Então você precisa se lascar muito para chegar no momento em que você identifique numa pessoa tudo aquilo que você gosta e que tudo aquilo que desperta o melhor de você. E aí talvez dê certo. E se você não viveu absolutamente nada, você vai trombar essa pessoa na rua e não vai reconhecer, ele vai deixar ela passar. Por quê? Porque você não sabia que era exatamente aquilo que você precisava para sua vida. Por que eu dei essa volta toda? Para dizer que determinadas paixões são perigosas, determinadas coisas não precisam ser descritas, determinados poderes não precisam ser conhecidos e determinados poderes não precisam ser usados. O que isso tem a ver com Tom Bombadil? Na sua cabeça escutando eu falando nada, mas tem tudo, confia em mim. Vejam esse comentário do Rodrigo. E ele fala o seguinte, eu vou destacar aqui só para ler essa parte de cima, porque eu não estou enxergando por causa da câmera. Não, vamos trazer ele para cá. No vídeo anterior de Geopolítica com o Lucas, a gente falou sobre Shingeki no Kyojin. Se você não sabe o que é Shingeki no Kyojin, vai lá e assiste, depois volta aqui. E ele fala, eu tive uma visão muito parecida com a leitura de Attack on Titans. Shingeki ataque no Kyojin. Kyojin é gigante. É gigante de ataque. O gigante de ataque significa. E aí traduziram em inglês e ficou ataque no Titã. Não sabia que era assim. Vamos lá. Mas não se limitar ao Japão. É um conceito filosófico. Você não pode ser pacífico se você é inofensivo. Se você é inofensivo, você não tem escolha, você só é fraco. Pacífico mesmo. Pacífico mesmo é ser como o mar, que pode tragar os navios e afundar as civilizações, mas quando não faz, ele é pacífico. Ser forte e capaz da mais absoluta violência, mas nunca colocar essa força a serviço do próprio ego. Isso é ser pacífico. Que coisa bonita, que palavras fodaralhas de bonita. E ser fraco por muito tempo, submeter-se por muito tempo a decisões que você não pode tomar, você vai crescendo ressentido e odioso, com medo, sempre gravitando em torno de gente mais forte e mais agressiva que você. E agressiva, que você acha que vão te proteger, tais como líderes carismáticos pedindo voto. Que palavras maravilhosas. E aí a gente vai pegar uma mistura de tudo isso pra mostrar o quanto Tom Bombadil é um cara foda pra caralho nesse filme, porque ele junta determinados elementos que casam muito com o que eu penso do Dolls e que casam muito com a definição do Rodrigo de poder. O Shingeki, então, de acordo com o Rodrigo, ele fala que poder é quando, sendo forte, você traz paz. Porque se você é fraco e traz paz, então você é um subjugado, você é um submisso. Você é poderoso quando, mesmo capaz de atrocidades, você não faz essas atrocidades porque o seu ego não precisa disso. Sacou? Agora peguem a primeira parte que fala do dose, do quanto você não precisa definir amor e o quanto você não precisa viver amores perigosos. Pegue a segunda parte da leitura do Rodrigo de Shingeki, que você pode ser muito poderoso e nunca querer usar esse poder. E usando apenas para que ele não te subjugue, para que o outro não te submeta. Porque lembra que se você é fraco, você cresce ressentido. Por quê? Porque você tem medo. Aí você investe em defesas. Aí você fica poderoso. Esse poder te leva à ganância. E essa ganância te leva à corrupção. E aí entra naquele ciclo infindável.
O Tom Bombadil, ele é luz, ele é música, ele canta o tempo inteiro e a música dos Valar, ela constrói. Então ele é criação, ele é desapego e ele é suficiência. E eu não vou ficar falando do personagem Tom Bombadil, porque na internet nós temos 300 canais idênticos falando sobre Tom Bombadil, coisas que você nem imaginava, curiosidades que você nem imaginava, mas essas curiosidades são todas iguais, elas estão em ordem exatamente como os canais americanos. Então é fácil descobrir quem Tom Bombadil e tomara que. Tomara, eu não sei. Eu não sei se eu quero que a Amazon faça pra eu pirar ou ver o personagem vai me decepcionar tanto que eu vou perder o carinho que eu tô desenvolvendo pela série. Enfim, tomara que faça, tomara que apareça. O Tom Bombadil, ele pode ser as florestas, de acordo com algumas menções do próprio Tolkien. Ele pode ser a natureza em si. E por que não a própria Terra? A própria Terra. Porque quando alguns personagens da Terra-média dão voz ao Tolkien, falando através deles, eles dizem assim: Tom Bombadil nunca se levantaria contra Sauron. Mesmo o anel não fazendo efeito sobre ele, ainda assim ele seria um último ponto de luz cercado pela escuridão. E sabe o que pode ser um ponto de luz cercado pela escuridão? Uma terra devastada por um desastre nuclear, por uma guerra nuclear. Por quê? Porque a gente pode acabar com toda a vida, a gente pode acabar com a fauna, com a flora, a gente pode acabar com todos os seres humanos e a Terra vai continuar aí. A Terra não vai necessariamente partir no meio, deixar de sair de órbita e cair no Sol, ou então sair da órbita solar. A Terra não vai necessariamente deixar de existir só porque a gente se matou aqui. Então, Tom Bombadil, ele pode ser o espírito da própria Terra, ele pode ser um espírito na natureza, ele pode ser um espírito das florestas, ele pode ser um Valar, ele pode ser qualquer merda. Mas o mais importante é você saber que, do mesmo jeito que você não precisa definir o amor, do mesmo jeito que você não precisa ter certeza absolutamente do que é o amor e do que é, você também não precisa definir o que é o poder. Por quê? Porque o grande poder, ele não precisa se provar. E o grande poder de verdade, se ele for pacífico, ele não precisa sequer ser conhecido. Só que aí a gente entra em outros paradoxos também. A discussão que pode vir desses personagens, ela é tão rica, mas tão rica, e você pode ter tanta discordância que ao mesmo tempo pode enriquecer tanto o assunto que a gente pode ficar a noite inteira filosofando a respeito disso. E é por isso que eu gosto do Tolkien, porque ele te dá muito combustível para você levar a história para o lado que você quiser. Né? Você pode simplesmente levar para um RPG em que você está cagando para filosofar. Ou então você pode ficar filosofando a noite inteira, se achando esperto pra caramba, enquanto tem um monte de gente que ouve o que você fala e fala que cara retardado, não faz o menor sentido o que ele tá falando, porque na verdade é desse outro jeito aqui. O Tom Bombadil, ele canta, ele é feliz, ele tem uma esposa que também enquanto ele representa a terra, ela representa a água, e casa muito bem. O casamento dos dois, de terra com água, de floresta com água, de natureza com água, é incrível. E a harmonia dessa música entre os dois, a gente consegue enxergar na natureza. Quem já foi numa floresta, quem já foi num bosque cortado por um rio e viu um rio com vegetação em volta, sabe do que eu estou falando. É a coisa mais bonita do mundo, porque aí você vê a natureza em equilíbrio. Você vê que tem peixe no rio e que tem um urso vindo ali comer o peixe que está no rio. Um dos lugares mais bonitos que eu já fui no Japão foi no interior, em que assim tinha urso selvagem, assim, tipo, descendo da montanha, indo no rio, pegando um peixe lá e depois subindo pra caverna dele de novo. E você olha pra aquilo e você fala, caralho, velho. E a gente, ser humano, aqui contaminando essa coisa bonita onde esse urso mora e onde esse peixe nada. E aí, quando você chega pra essa natureza, pra essa floresta, pra essa terra, e pergunta se ela quer entrar pra OTAN ou se ela quer entrar para a nova aliança de China e Rússia, a natureza em si ela tá cagando pro que o homem tá fazendo. Ela é extremamente poderosa porque ela pode destruir tudo e todo mundo. Só que ela não vai fazer isso porque ela não se mete em disputas por poder. Ela é completamente desapegada de tudo isso. Então o fato como o Tom Bombadil, mesmo sendo poderosíssimo, antiguíssimo, ele coloca o dedo e o anel não faz efeito nenhum sobre ele. Bom, se ele é tão poderoso ao ponto de não poder ser corrompido com um anel, então que ele pegue esse anel e ele leve nas torres de Mordor lá e que ele taque fogo nessa porra e que ele resolva o problema da Terra-média. E o que ele faz? Ele fala, não. Não.
Tipo, caguei pra isso daqui. Eu tô aqui há tanto tempo, eu tô aqui há muito mais tempo que vocês. Eu quero ficar aqui cantando com a minha senhora, rainha espírito da água. O livro não fala que ela é espírito da água, isso daqui é fonte e voz da minha cabeça. Eu quero ficar aqui dançando com a minha mulher. Foda-se vocês estão numa. Ah não, mas a gente fez The Fellowship of the Ring, a gente tem que tacar fogo nesse negócio que é a coisa mais importante. Hoje na Terra-média, na Segunda Era, e ele na Terceira Era, e ele olha pra isso e ele fala: parabéns, vai lá. Tô aqui de boa, tô aqui cantando, tô aqui dançando. Ele não vai, porque ele não se mistura. E aí a gente pode filosofar sobre isso. A Terra, o planeta, ele tá aí, ele não quer saber se você está esgotando o solo, se você está alterando o clima, se você está com 7 bilhões de pessoas, muito mais gente do que você pode sustentar de maneira decente, sem destruir tudo que levou todo esse tempo para se formar. E Bombadil não vai intervir. Ele não vai simplesmente falar, olha, vocês precisam parar com essa guerra aí. Não, ele vai deixar todo mundo se foder e todo mundo se matar. Isso leva a algumas reflexões sobre o poder. Então, o que é poder, de fato? Como o Rodrigo falou, você, ao ser poderoso, você é pacífico. Por quê? Porque senão você é só subjugado, senão você é só um submetido. Então, quando você vê o outro passando dos limites, aí você se impõe. Só que aí, quando o outro ele é completamente alucinado, e para você se impor, você precisa destruí-lo. Porque Rússia e OTAN é basicamente isso hoje em dia, né? Não, eu tô de boa, eu sou poderoso, mas eu não faço nada. Mas aí o outro vai lá e se cede, bom, mas aí eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu sou omisso também, eu tô deixando a Ucrânia se fuder e só tô endividando ela, emprestando dinheiro e vendendo arma fiado. Então, na verdade, eu não tô fazendo nada, todo esse poder não tá servindo de porra nenhuma. Então, o poder é ficar omisso perante as injustiças e deixar as coisas acontecerem. O que é de fato ser poderoso e como que você exerce o poder? E é engraçado, porque o Bombadil ele mostra que ele é poderoso e completamente desapegado. O Tolkien ele participou de uma entrevista em que ele foi perguntado se o Um Anel ele não poderia ser a bomba atômica. Dessas teorias que eu tenho na cabeça de que Mordor é Rússia e que Númenor ali é Estados Unidos. Viagem da minha cabeça pura isso. Mas uma vez perguntaram, então o anel ele não seria bomba atômica? Porque aí o outro, para impedir que o outro jogue a bomba atômica, ele tem que fazer uma bomba atômica também. Então quando ele luta contra a bomba atômica, então ele cria uma bomba atômica. Então quando ele quer se defender do cara que é perigoso, ele fica mais perigoso ainda e esse poder vai corrompendo. E aí o Tolkien ele dá uma olhada frustrada assim pro cara e fala assim, exceto pelo fato dessa história ser muito mais antiga do que a bomba atômica. Exceto pelo fato de ser muito mais antigo do que a bomba atômica. E ele era muito lúcido em relação a isso e tinha determinadas perguntas que ele não queria responder. O Tom Bombadil, em particular, ele não fazia questão nenhuma de responder. E aí você fica olhando para isso tudo e falando, será que foi uma brisa? Será que ele fez um personagem injustificável e vazio simplesmente porque ele queria escrever alguma coisa para alguma criança e depois ele deu uma sobrevida só no livro para escrever umas músicas que não tinha nada a ver e para o livro ficar grande o suficiente? Será que foi um erro? Será que ele se arrepende? Será que é ele que ele colocou uma parte do escritor? Será que é aquilo? E aí o interessante ele me deixou muito combustível para pensar no que é o real poder. E se por um lado os hobbits eram as pessoas simples, as pessoas comuns, as pessoas fracas, que acordam todo dia cedo e vão trabalhar e fazem o mundo funcionar e fazem o mundo girar e colocam comida na sua mesa e colocam remédios na sua prateleira e te cuidam e te ajudam. Se por um lado, o que mantém o mal distante para Tolkien é o cidadão comum que está completamente desapegado e não tem pretensão nenhuma de ficar lutando pelo controle do mundo, o poder ideal para Tolkien é um cara que fica tão forte, mas tão forte, que ele consegue se manter alheio de tudo que acontece no mundo sem ter que participar dele, lutando porque ele está com medo de ser suprimido, atacando porque ele está com medo de ser atacado, se corrompendo porque ele está com medo do outro que foi corrompido. E ele é um personagem grande demais para ser tido simplesmente como o cara chato que fica cantando durante todo o primeiro livro.
É, Então, se por um acaso, vamos combinar uma coisa, eu e você e vocês, se o Tom Bombadil aparecer nessa série, tente pegar uma parte do que eu falei e uma parte do seu repertório e de tudo que você viveu e do que você pensa sobre o poder e do que você pensa sobre beleza, do que você pensa sobre fé, do que você pensa sobre o futuro, sobre a existência da Terra, sobre o tempo na Terra, na nossa Terra. Junte tudo isso e assista e veja, será que tem alguma coisa desse seriado que eu posso trazer para minha vida, para eu olhar com outros olhos e tentar enxergar minha vida de uma outra maneira? Se você conseguir isso, ótimo. Ah, mas não era a intenção da Amazon, não era a intenção do Jeff Bezos. Foda-se, você tirou uma coisa positiva para isso. Agora, se você cair em canais que ficam falando que não presta, porque o cara é lacrador, porque o cara colocou um negro orelhudo, porque o cara fez isso, porque ele fez aquilo, você vai estar jogando no lixo a oportunidade de olhar para o mundo com olhares pensantes e vai estar olhando para o mundo com olhares subjugados e submissos. Porque quando você cai na narrativa de alguém que fica falando que você tem que odiar quem está querendo impor gay, negro e mulher goela abaixo, que está acabando com a masculinidade do homem, que está alterando como é que você vai viver a sua vida dentro da sua casa com a família que você escolheu, você nada mais é do que uma criança medrosa com medo do outro que te subjuga e querendo atacar o outro que pode te subjugar para que ele viva o mundo dele do seu jeito, do jeito que você acha certo. Quando na verdade você não percebe que o mundo é um RPG de mundo aberto, onde você pode chamar para PT quem você quiser e jogar dentro das regras que você escolher. Você pode pegar um homem, uma mulher, um casal, você pode pegar amigos, você pode pegar quem você quiser, colocar dentro de uma casa e falar, vamos construir uma família, vamos viver do nosso jeito. E ninguém vai ter nada, absolutamente nada a ver com o jeito que você vive a sua vida. Então, por que é que não tendo a sua PT para viver a vida do seu jeito, você vai se preocupar com o que os outros, em sua maioria, estão fazendo com a PT deles, sendo que você não está nem no mesmo servidor que os caras. O servidor tá, né? Você tá no servidor, mas só não tá no mesmo canal. Você tá jogando um jogo instanciado, cara. O que acontece dentro da sua casa é só você e a sua família que resolvem e que decidem. Se você tá num jogo instanciado, por que você tá assistindo televisão todo dia com medo dos novos filmes de super-herói te deixarem viado, afeminado e negro? E não tem o menor cabimento isso. Essa briga de lacração e antilacração só te subjuga porque te faz lutar uma guerra que não é sua e que você não tem interesse nela em primeiro lugar. A gente não deveria nem estar perdendo nosso tempo com isso. A gente deveria dedicar o nosso tempo para aquilo que a gente acha incrível, para aquilo que a gente acha foda. Tem uma imensa oferta de conteúdos foda, não necessariamente dos filmes recém-lançados, mas a gente tem toda a história cenográfica aí para explorar do jeito que a gente quiser. Não precisa ser filme novo, recente, mas tem uma galera que acha que se perder um filme da Marvel vai ficar fora do clubinho porque não vai ser o cara que mais manja de toda a obra e vai passar vergonha, vai ser condenado de poser e vai ser expulso do clubinho. Aí ele vai assistir She-Hulk com raiva, falando, mas que merda, eu tenho que assistir essa bosta. Aí ele tá puto porque ele tá gastando dinheiro e tempo num negócio que ele não queria assistir. Não é desse jeito que se vive a vida, não. Se você quiser viver, pode. Mas não precisa. Ao invés de ficar consumindo um monte de conteúdo ruim para ter certeza que é ruim mesmo e seguindo o cara que vai fazer review de todos os episódios ruins de toda a série, você pode simplesmente buscar aquilo que é edificante, que te faz bem e que te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, não uma pessoa mais chata que fica colocando defeito em tudo o que todo mundo faz. E cá estou eu colocando defeito nos caras que colocam defeito nas coisas que todo mundo faz. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Espero que tudo que eu falei agregue alguma coisa. Não quero que vocês vejam o mundo do jeito que eu vejo. Eu quero que vocês entendam a maneira que eu vejo e enxerguem com mais clareza a maneira como vocês veem. E que vocês me contem a maneira como vocês veem, porque a mágica da vida está nisso. Está em conseguir enxergar o mundo através dos outros. Aí você descobre não só que você está no mundo aberto, mas que ele é instanciado e que cada um está tendo uma experiência única e que cada pessoa é um universo único a ser explorado, porque ela está no mesmo mapa que você, só que ela buildou completamente diferente, ela viu coisas que você não viu. O que adiciona ainda dimensões espetaculares para essa terra. E o que é mais foda ainda, tem gente que tem uma capacidade incrível de enxergar o mundo e de descrever esse mundo. Aí o cara vai lá e escreve um livro para você.
E esse livro é uma máquina do tempo de 4.000 anos, de 3.000 anos, de 2.000 anos, de 1.000 anos, de 500 anos. Você pega o livro, você volta no tempo. Ler Tolkien é voltar 70 anos no passado e ver o que um cara de 100 anos no passado escreveu há mais de 70 anos. E a gente aqui, preocupado com o que o outro pensa da série que a gente acha que é obrigado a assistir. Eu quero encerrar isso com essa fala aqui, ó. Cadê? Roubaram? Meu Deus, não. Tá aqui, eu sei que eu postei esse negócio, não sou louco. Meu Deus, cara. Calma aí. Aqui, ó. Perguntaram pro Tolkien: você quer ser lembrado como um cara que criou algo? Ou você prefere ser lembrado como alguém que disse algo? Você prefere ser lembrado como alguém que criou algo ou que disse algo? E o Tolkien disse: eu não acho que você pode ver a diferença entre uma coisa e outra. Porque uma coisa construída, a menos que ela diga algo, não vai ser lembrada. Deixa eu ver como que eu traduzi aqui para ver se ficou melhor. Ele falou: eu não acho que dê para separar. A coisa criada não será lembrada, a menos que ela diga algo. A coisa criada não será lembrada, a menos que ela diga algo. Então você não tem que ver uma série perigosa e querer ir lá destruir. Você pode simplesmente ignorá-la. O contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é desprezo. Se essa série não diz nada pra você, você ignora. Ela vai automaticamente se apagar no tempo, ela vai deixar de existir. Ela não vai ser lembrada. O Tolkien é lembrado porque a obra dele diz algo. A obra dele diz algo pra mim através do Frodo, a obra dele diz algo pra mim através do Sam. A obra dele diz algo pra mim através de Tom Bombadil. A obra dele diz algo pra mim através de Galadriel. Através do Gollum, esse Sméagol. E se a série da Amazon disser alguma coisa pra mim, ela vai ser lembrada. E se ela não disser, ela não vai ser lembrada. Então, quando você se perguntar qual que é o objetivo da vida, porque eu tô devendo esse vídeo pra vocês também, a vida não tem objetivo, ela não tem sentido. Ela não tem uma quest, uma main quest que você precisa fazer. Mas ela pode ter propósito. E esse propósito é você que atribui. E um propósito legal é que a sua vida sirva para alguém e que a sua existência, que a sua passagem na Terra, ela diga algo para alguém. Porque se alguém lembrar do que você disse, se alguém lembrar do que você a fez sentir, se alguém lembrar dos seus ensinamentos, se alguém tiver gratidão por você depois de você morto, significa que você continuará vivo através da presença de alguém nesse mundo. E aí a sua vida pode sim ter relevância e pode ser edificadora para a vida dos outros. Entre uma vida que foge com outra e uma vida que edifica a vida do outro, eu acho que a vida edificante para a vida do outro, ela é muito mais válida. Mas isso só se você quiser, porque cada um faz o que quer e se você não quiser ser edificante na vida de ninguém, você também não é obrigado. Você pode ficar a vida inteira desenvolvendo conhecimento e esse conhecimento nunca ser necessário e ele nunca ser colocado à prova. Você pode passar a vida inteira desenvolvendo habilidades e essas habilidades podem nunca ser usadas ou reconhecidas ou recompensadas. E o que vai definir se você é uma pessoa de sucesso ou de fracasso são os seus parâmetros e os seus critérios. Então você não vai conseguir agradar todo mundo. Não vai conseguir desagradar todo mundo também. Você pode fazer um negócio lixo, vai ter gente que vai gostar. Se essa série for lixo de verdade, é uma prova de que eu tô falando a verdade. Porque se a série é lixo, tem um monte de gente que tá adorando a série. Então, ou seja, você pode fazer bosta a vida inteira e vai ter um monte de gente que vai olhar e vai falar que da hora esse negócio aí que você fez. Você pode fazer um desenho ridículo. Vai ter alguém que vai falar, eu posso transformar isso numa NFT e vai vender caro o negócio que você fez. Não tem como errar. Só que eu acho que o propósito ele tem que ser mais do que o reconhecimento do outro, a admiração da sociedade inteira. Você pode construir os seus valores e viver de acordo com eles e se sentir uma pessoa extremamente bem sucedida, realizada, de sucesso, edificante para a vida dos outros, significativa e ainda assim não há necessidade nenhuma que você deixe de aproveitar a sua vida só para virar tudo isso. No fim das contas não vai fazer diferença. Meu Deus do céu, né? Que coisa niilista. Me perdi nos pensamentos aqui. Já falei isso antes, espero que seja útil.
E grande abraço pra vocês.